Hello! Outras histórias, Rides Again. É possível manter conversa de barzinho e contar causo em meio a tanto avanço científico? Essa é a vinheta aí, Brad. Hello! Estamos aqui de outras histórias, né, bicho? A vida é cheia de histórias. Essa questão é muito interessante porque na era do Google, você resolve tudo perguntando ao Google. Veja aqui meu amigo Fellini falando com o Google, fico apavorado, me sinto o próprio George Jetson morovendo a cena. É uma coisa legal, você vai lá e dirime dúvidas de maneira rápida, objetiva, né? E veloz. Mas é o que o meu próprio amigo aqui abordava, né? Você cria uma espécie de conhecimento estendido, uma espécie de puxadinho do cérebro, com uma memória que na verdade você tem na mão, mas ela não te pertence mais do ponto de vista interno, você não entroniza. Ou seja, não é um aprendizado, não é um conhecimento, é algo apenas para você sanar momentâneas dúvidas. Isso pode causar a impressão que torna as pessoas mais inteligentes ou melhores, mas não, talvez possa torná-las inclusive mais ineptas, pela incapacidade de pensar e procurar com o próprio cérebro. Mas há alguns anos atrás já acontecia isso, no bar era muito comum. Quando a gente fala essa conversa de barzinho, isso é muito engraçado porque, no meu caso, por exemplo, essa memória ela é muito anterior ao barzinho. Era a conversa de armazém. A rapaziada se reunia no armazém da esquina, onde tinha o campinho de pelada, e ali as questões rolavam. Então aconteceu, por exemplo, um evento, um senhor muito mais velho do que eu, no meio de um debate sobre futebol com a rapaziada, ele falou assim, na Copa de 58, o Garrincha fez o Pelé. Eu interrompi e contrapropus para ele assim, o senhor está dizendo o quê? Passes para gol? Porque se o senhor estiver falando de passes ou lançamentos para gol, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O Garrincha não fez nenhum passe ou lançamento para os gols do Pelé. Meu irmão... Pô, o coroa ficou chateado, né, brother? Ficou na maior bronca. Pô, você não pode falar isso, tu não era renascido, tá falando o quê? Eu tinha ali meus 14. Pô, e eu sustentei com ele, né? Eu falei pra ele, o Pelé só entrou no jogo contra a Rússia, o Garrincha não participou no gol, os 2 gols do Vavá contra a Rússia. O gol do Pelé contra o País de Gales, a bola vem do Didi, do Mazola Didi pelo meio. Os gols contra a França são jogadas, uma é individual, uma é de rebote e uma é de uma confusão bate-rebate na área, o Garrincha não está presente. E quem faz o lançamento para o gol de cabeça na Copa da Suécia e quem dá a bola para ele no meio na Copa da Suécia, Didi e Zagallo, respectivamente. Então, só que na época ele me contrapôs de maneira total, eu não sabia, eu não podia saber. Então foi preciso esperar a semana seguinte. Quando eu fui lá, peguei a minha revista O Cruzeiro, Brasil tricampeão do mundo, bicampeão. Eu tinha revista com todos os registros da Copa de 58 e de 62. Levei para ele e mostrei para a rapaziada, gol por gol. Era o Google ao vivo, em papel. E aí, ganhei 2 pontos com a rapaziada, né? Porque eu falava de futebol, mas eu sabia do que eu estava falando. Por quê? Porque eu tinha os registros. Pô. Eu tinha os registros. Então, era uma situação onde você tem o teu conhecimento confrontado e se vale da realidade do seu próprio conhecimento para poder se haver com aquilo ali. Hoje, tu iria no Google. Nada contra o Google. Que é uma ferramenta que, tecnicamente, se a pessoa estiver fazendo um trabalho intelectual sério e consistente, pode ajudá-lo num ponto ou outro da construção do conhecimento. Por quê? Porque a tendência, se você for usar o conhecimento Google, somente o conhecimento Google, é você se tornar inepto e a discussão passar a ser sempre nivelada por baixo. Ela é nivelada por baixo porque eu acho, quando ela sobe de nível, pô, é o Google, não é o seu conhecimento. É uma coisa para a gente pensar. Por quê? Porque a escola está meio falida. A escola está politizada, a gente precisa recuperar a capacidade de aprender das pessoas de modo científico, já que nós sabemos que o negócio de Paulo Freire não tinha ciência nenhuma por trás, né? Então está na hora da gente pensar e subir o nível da conversa, subir no nível cultural.
Cuidado com a escuridão, porque a escuridão, você sabe, são outras histórias. A gente se vê.